Boa tarde, alunos. A professora Simone. Hoje nós vamos encerrar o tópico, o módulo 3 de escrita acadêmica, com a terceira parte, aula 5, e falaremos então sobre formatação da capa e vamos entrar nas citações, tá? E aí nas próximas aulas, semana que vem a integra, depois tem o saco cheio, e daí na semana do dia 20 a gente retoma e aí a gente vai começar a falar em outubro, a gente, né, na aula de outubro, a gente vai falar do projeto, tá? Como elaborar um projeto, e aí vocês no mês de novembro terão que fazer o projeto. Então, no mês de novembro, a gente não vai ficar tendo essas aulas assim, porque vocês vão usar o tempo para escrever o projeto. Porque vocês têm que me entregar esse projeto até final de novembro para que eu possa corrigir 50 projetos e lançar a nota a tempo de ver se alguém vai precisar ficar de prova final, tá? Então, final de outubro a gente faz a nossa prova e novembro vocês vão escrever o projeto, tá? E aí a gente vai estabelecer um meio de comunicação para as dúvidas que vão surgir no desenvolvimento do projeto, tá? Então, hoje a gente termina a questão de formatação para que vocês, depois de escreverem o projeto, saibam formatar ele seguindo as normas da BNT, tá? Então, hoje nós vamos falar como a gente vai fazer a capa, tá? Vocês lembram que a capa ela é um elemento externo, então ela não é nem um elemento pré-textual, nem um elemento textual e nem um pós-textual. Então a capa é como se fosse uma coisa fora do trabalho, só que ela é obrigatória, tá? Então a capa é um elemento obrigatório, é a parte que protege o trabalho e deve trazer informações indispensáveis para sua identificação. Então, o que você vai colocar na capa é padronizado pela BNT. Você não vai botar a sua foto, você não vai botar uma figura do namorado, você não vai botar a paisagem do IP, nem do arco da UFMS, você não vai botar nada. Você vai colocar o que nós vamos apresentar aqui para vocês hoje, que é o que rege a BNT. Claro que se vocês estiverem fazendo trabalhos que sigam a regra da BNT, né? Por exemplo, vocês vão fazer o TCC, vocês têm que fazer uma capa para o TCC. Como é que vocês vão fazer a capa? Quando chegar a hora de vocês fazerem o TCC, é só abrir a nossa aula aqui e ver esse resuminho que vocês vão conseguir formatar a capa direitinho, tá? Conforme a BNT. Aí eu tenho que fazer o projeto, que vocês vão ter que me entregar. O projeto vai ter que ter uma capa, e a capa tem que estar formatada na BNT. E é isso que eu vou corrigir para dar nota para ver se vocês aprenderam, certo? Então, a capa, ela tem sempre esse formato, tá? Lembrando que o tamanho aqui da página, a gente já viu que é A4 para todo o trabalho, para capa, para o elemento pré-textual, textual, pós-textual. Então, sempre é A4. Mas, você vai ter aqui em cima, então, ó, o nome da sua instituição, né, da universidade, a faculdade, o nome do seu curso. Então, aqui vai ser a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aqui vai ser Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, FACFAM. E aqui o nome do curso de farmácia, o curso, não sei se tem aluno de outro curso aqui, tá? Então, é nessa hierarquia, é a hierarquia, universidade, a faculdade e o nome do curso de graduação. E essa grafia aqui, ela vai ser fonte Arial, tamanho 14, negrito, caixa alta, centralizado, espaço entre linhas simples, ok? E aí você vai dar aqui, ó, 12 espaços, 12 enters, tá? Como se fosse 12 linhas em brancos, né? Vai dando enter no seu mouse aqui ou no seu teclado 12 vezes. Só que esse espaço aqui vai ser também entre linhas simples, tá? Porque se você botar um espaço duplo, aí essa distância vai ficar maior, tá?
E aí, depois que você deu esse espaço, você vem com o nome do aluno, o seu nome, tá? Por exemplo, se fosse meu trabalho, Simone Schneider Weber, eu ia colocar aqui. Como é que eu ia fazer essa grafia, essa escrita? Fonte Arial, tamanho 14, negrito, caixa alta, centralizado, espaço entre linhas simples. A mesma coisa que o daqui de cima, tá? Aí eu venho, de novo, continuo com o espaço simples aqui e dou mais 12 enters, 12 espaços, tá? 12 linhas em branco. Aí venho com o título do trabalho. Se tiver subtítulo, ele vem depois, tá? Então, o título do trabalho, fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo, centralizado, espaço simples, entre linhas, tá? Subtítulo, sempre você bota o título em caixa alta e o subtítulo você vai botar ele em letra minúscula, tá? Se houver subtítulo, mas o título é todo em caixa alta, da mesma forma que os demais daqui de cima. Aí você vem de novo com 12 espaços aqui, entre linhas simples, e aí você vai colocar aqui embaixo o local e o ano. Fonte Arial, tamanho 14, negrito, maiúsculo, centralizado, espaço entre linhas simples. Então, toda a capa segue a mesma formatação de grafia, tá? Arial, tamanho 14, negrito, tudo maiúsculo. Centralizado, espaço entre linhas simples. E tem que ser assim, você não pode botar primeiro o título, o nome do aluno, depois. Tem você fala assim, mas professora, às vezes aparece aqui assim, o nome do aluno, do orientador. Esse é a contracapa, tá? A capa é a primeira folha, que às vezes pode ser capa dura, às vezes não, depende, tá? E lembra que a capa não tem número de página e também não é contada, tá? Então, ela não é um elemento pré-textual, então ela não é contabilizada na conta do número de páginas para você colocar lá na introdução depois, tá? Ela é um elemento à parte. E a formatação dela é regida pela norma da ABNT, NBR 15287 de 2011, no item 3.5, fala sobre isso que a gente o que eu resumi aqui para vocês, que isso aqui é resumo, tá? Resumido, tá? Bom, e obviamente que essa capa ela tem que ter margem, né? Você pode formatar lá no Word mesmo a questão das margens, né? Então, as margens da página devem ser da seguinte maneira. Esquerda e superior 3 centímetros. Então, aqui a esquerda e a superior é 3 centímetros, a inferior e a direita 2 centímetros, tá? Então, tá aqui, ó, aqui 3, aqui 2, aqui 2 e aqui 2. Simples e fácil. Como é que eu coloco isso no Word? Como é que eu vou lá no Word? Tem como você ir lá no Word formatar para que a margem da capa fique dessa forma, tá? Eu vou botar no final da aula de hoje um link do YouTube de um tutorial, de um canal que faz tutorial de como seria a página só a partir da introdução, que aí não é questão de regras, é questão de mexer lá no Word mesmo, tá? De tecnologia. Aí se eu for gravar, velha, loira, não vai ficar bom igual o do cara, então a gente vai copiar o do cara, que o do cara tá, tipo assim, vídeo de 5 minutos ensinando a botar um número de página. É melhor vocês assistirem lá, né? Então, por quê? Porque isso não é metodologia, isso é só uma dica de como mexer no Word, que aí já não é comigo, né? Tá? Então, eu vou mostrar depois lá pra vocês, eu vou deixar um link para que ele ensina como fazer essas coisinhas assim, mexer lá no Word, tá? Mas eu entendo que vocês tecnológico do jeito que são, já saibam fazer isso melhor que eu, né? Então, ok? Bom, além da margem, então, temos tá. Lá era o anverso, e aqui é o verso da página, tá?
Então, no verso da página é o contrário, tá? Lá aqui vamos voltar. No anverso era 3 aqui e 2 aqui, e agora é só o contrário, tá? 2 aqui e 3 aqui, tá? O verso é o contrário do anverso, então o outro lado da página. Normalmente a gente não usa isso, né? Mas quem quiser economizar a folha, se for imprimir alguma coisa que quiser fazer, daí só prestar atenção para que a margem é diferente. E a questão de recuo, então. Então, lembrando que o título é alinhado à esquerda e o texto é justificado, tá? O espaço aqui para começar o texto é de 1,5 centímetro. Então, quando você pode formatar o tab aqui, para ele dar no teclado 1,5 centímetro. Nós vamos ver hoje a questão de citação direta longa, que é aquela que você recua para cá, para a direita, a parte do texto em que você tirou de um outro autor, que é a citação direta longa. Nela, você vai dar um espaço aqui de 4 centímetros, mas a gente vai falar isso de novo mais para frente, tá? Mas tanto aqui como aqui vai ser justificado. Então, só título e subtítulo que é alinhado à esquerda. O texto vai ser sempre justificado, ok? Os títulos que não são numerados, não tem indicação numérica, por exemplo, quem tem indicação numérica, né? Por exemplo, número 1, introdução, número 2, referencial teórico, número 3, metodologia, e daí tem 3.1, os subtítulos da metodologia, né? Aí o 4, cronograma, e aí referência não é numerada, tá, gente? Não, tem muita gente que coloca número 5, número 6 para referência. Referência não tem numeração, tá? Então, títulos como sumário, do resumo, eles não entram aqui, tá? Porque o resumo ele vem antes da introdução e antes do sumário. Então, ele não vai ser numerado. Então, tanto errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de abreviatura, sigla, lista de símbolo, resumo, sumário, referências, glossário, apêndices, anexos, tudo isso não tem, são elementos pré e pós-textuais, tá? O que é numerado são os títulos dos elementos textuais, que estão dentro do texto. O que vem pré e o que vem pós, por isso que referência, anexo é o pós-textual. E resumo, errata, a lista de abreviação, abstrato, tudo isso é pré-textual. Então, isso não tem número. Então, esses títulos que não têm número, eles devem ser centralizados ao invés de ser alinhado à esquerda, tá? Então, como eu mostrei aqui para vocês, os títulos são alinhados à esquerda, o texto é justificado, mas esses títulos que não têm numeração, que não são elementos textuais, eles vão ser centralizados aqui, e obviamente caixa alta, Arial, negrito 14, tá? Beleza? Vamos pro próximo. Tá, o espaçamento. Eu acho que isso a gente até já falou, mas só para ficar aqui tipo como um checklist, né, para vocês. O espaçamento, então, entre um título lá no elemento textual e o texto é uma linha em branco com espaço 1,5, tá? Dentro do texto aqui, o espaço é 1,5. Então, só que aqui você tem que deixar uma linha em branco. Você não pode botar o título e já começar o texto. Tem que deixar uma linha em branco e o espaço é 1,5, tá? Lá dentro daquele parágrafo da citação longa que eu falei para vocês, o espaço entre linhas vai ser simples, tá? E vai ser separada do texto
que precede e o que vem depois por uma linha em branco. Então, eu tenho que deixar uma linha em branco de 1,5 aqui e uma linha de 1,5 aqui e colocar a citação longa a 4 centímetros daqui com espaço simples, tá? Que mais? Só isso. Aí, mesma coisa para subtítulos, tá? Subtítulos também tem que ter uma linha em branco aqui antes de começar o texto. Então, tanto o título quanto o subtítulo, para você começar a escrever o texto, que vai ser justificado, esse aqui é alinhado à esquerda, você vai colocar aqui uma linha em branco com espaço 1,5, ok? Bom, e como é que a gente numera os títulos e os subtítulos dos elementos textuais? Então, a numeração é progressiva, porque facilita a localização de cada um dos elementos que compõem o texto. Então, se eu quiser ir para a metodologia, eu já pulo logo e procuro. O número 1 é introdução, o número 2 é objetivo, eu vou logo para o 3, que é metodologia. Daí eu já facilita eu folhear o trabalho e achar o que eu quero, tá? Seções primárias correspondem às principais divisões do texto. Então, a gente fala seção primária para introdução, objetivo, metodologia e discussão, tá? E conclusão, se tiver, tá? Então, esses são as seções primárias, são os títulos. Aí vem os subtítulos, que podem ser secundário, terciário ou quaternário. Eu posso ter, então, dentro da introdução, o item 1.1. Depois 1.2, 1.3, mas dentro do 1.1 eu ainda posso dividir em 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3. Então, isso é seção terciária, isso é quaternária. Aí aqui dentro eu ainda posso subdividir. Então, isso vai depender, por exemplo, num trabalho, num TCC, numa dissertação, são trabalhos menores e que você provavelmente vai ficar no máximo numa secundária aqui. Agora, a quaternária, por exemplo, está escrevendo um livro, um manual, está escrevendo uma tese, um produto de 4 anos de estudo do seu doutorado. Provavelmente você tem tanta coisa para escrever que na hora de organizar, você vai ter que dividir o teu texto em seções primária, secundária, terciária. Aí você vai fazer o uso de subtítulos e dividir esses subtítulos agrupar eles em categorias, tá? Então, isso vai depender da sua... Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que existe essa possibilidade de você, então, organizar e vai depender da quantidade de texto, de informação que você tem para organizar. Então, se o assunto é mais geral, resumido, você não precisa usar de tantas subdivisões, tá? Então, isso vai depender muito do trabalho. Bom, então aqui tem um exemplo, então, de um título de seção primária e secundária. Então, número 1, aí você vem lá com o teu título. Vamos imaginar que sei lá, introdução. Aí você vai escrever alguma coisa, lembrando aqui que você tem que dar um espaço, uma linha com espaço e meio, todas aquelas regrinhas que a gente já viu. O título aqui, como é que é a grafia? Título separado do número apenas por um espaço. Então, você não tem ponto, não tem travessão, não tem aquela fecha parênteses, não tem nada. É número 1, espaço e o teu título, tá? E o título todo caixa alta, negrito, tá? Os títulos, então, da seção devem ser separados de sua numeração apenas por um espaço, sem inserção de ponto, hífen, travessão ou qualquer outro sinal, tá? Aí vem o texto aqui, justificado, relacionado à sua seção primária. Daí, depois eu quero inserir um item dentro, uma subdivisão dentro do meu título. Então, é a minha seção secundária. É um título separado também do número apenas por um espaço. Ah, professor, mas aqui tem um ponto. Porque é 1.1. Esse ponto eu preciso colocar para dizer que é como se fosse 1,1, ou 1.1, 1.2, 1.3. Então, esse aqui é permitido. Mas depois que acaba um número, não tem nada também. Igual lá não tem. Aqui tem 0.
ok? E então, depois do seu subtítulo de seção primária, ele vai ser negrito, mas vai ser não vai ser caixa alta mais, tá? E aí vem o seu texto relacionado com a seção secundária. Então, todos os textos das seções 3, subseções, aqui esse texto aqui do item 3, ou o texto da subseção item 4, eles devem possuir ser escritos de forma justificada, tá? Então, não é alinhado à esquerda, né? É justificado. Então, quando o conteúdo, o assunto muda, você inicia uma nova sessão. Então, você pode dar um ponto aqui, começar lá de novo, lembrando que aqui tem que dar o espaço de 1,5, né? Desculpa, não é 1,5 não, é 1,25, tá? Bom, aí agora nós vamos entrar na questão das citações. Bom, primeiro, para diferenciar aqui para vocês, o que é citação, o que é referência. Então, citação é quando você usa, referencia um trabalho dentro do seu texto, tá? Então, pode ser na introdução, na metodologia, na discussão, que você vai, então, citar um outro trabalho. Referência é um elemento pós-textual que vem no final do trabalho, depois da sua discussão, e ele é a lista de todas as citações que você utilizou no seu texto, tá? Então, citação é você referenciar um trabalho no teu texto. E referências é a lista de citações que você usou organizadas lá no final do trabalho. Então, obviamente que vai ter uma regra para citação e uma regra para referência, tá? Hoje aqui nós vamos falar sobre citação. Então, citações são as referências, são referências às informações extraídas de livro, filme, periódicos, sites, outras fontes, tá? Quem rege? Qual é a regra? Qual é a NBR que regulamenta a citação? Tem um lá. É a 105/20 de 2002, tá? Então, toda vez que a ideia, parte do texto, conteúdo de autoria de outra pessoa for mencionada no trabalho, deverá haver a citação da fonte, ou seja, de onde foi tirado. Assim, todo e qualquer parágrafo do trabalho que não tiver a citação da fonte será entendido como de produção intelectual de quem está escrevendo o trabalho. Então, se aquilo não foi produto seu, na ideia, não foi você que descobriu, qualquer informação que você escreva tem que ser referenciado, tem que ser citado o autor, tá? Então, tenha cuidado. Por quê? Porque o simples esquecimento de citar quem produziu aquele conhecimento pode gerar processos administrativos e judiciais por plágio, porque se você não cita quem escreveu, assume-se que foi você que fez. E se você está dizendo que você fez uma coisa que foi outro que fez, isso é cópia, isso é plágio. Então, isso gera processos administrativos e judiciais, tá? Então, o autor pode pedir indenização, tá? As citações, por isso que é importante fazer citação, porque aí você vai garantir, vai se proteger na hora de escrever um trabalho também, tá? Para evitar esses problemas assim. Então, as citações, elas podem ser diretas ou indiretas, tá? Já vou explicar para vocês o que é uma citação direta e o que é uma citação indireta. Mas é importante saber que existem dois tipos de citação. Então, a citação direta é a transcrição literal de trechos de uma obra de um autor. Eu vou lá e copio e colo exatamente do jeito que está. Eu posso copiar uma frase, porque às vezes é uma definição.
Por que eu vou fazer isso? Porque às vezes é uma definição de, sei lá, trombocitopenia. O que é trombocitopenia, professora? A redução na quantidade de plaquetas. Sim, mas tem redução de quantos por cento, redução a partir de qual percentual, abaixo de qual valor, em que condições, em qual idade. Então, assim, tem alguém, um autor, que pela primeira vez definiu o que é trombocitopenia para você poder usar esse termo. Então, se você quiser utilizar a definição exata do termo, você vai fazer uma citação direta, tá? Então, a citação direta, ela deve indicar, ela vem, então, lá no texto, essa citação ela pode ter até 3 linhas e você coloca ela diretamente junto do teu parágrafo, junto do que você vem escrevendo lá. Se ela tiver mais de 3 linhas, você vai fazer aquele recuo de 4 centímetros que a gente falou, que a gente mostrou antes, que era a citação direta longa. Porque ela é longa mais de 3 linhas, tá? Então, se ela tem menos de 3 linhas, você coloca ela dentro do seu texto entre parênteses, entre colchetes, entre aspas, desculpa, meu Deus. Então, a citação direta, se a citação direta possui até 3 linhas, ela é chamada citação direta curta. E ela deve ser inserida entre aspas duplas dentro do seu texto. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Chiavenato, aí você vem e bota a citação, que a gente já vai falar, o que é a referência aqui, né? É o nome do autor, entre parênteses o ano e a página na qual está escrito o que você vai dizer. Então, Chiavenato diz que, aí você abre parênteses, e aí você copiou e colou exatamente o que ele disse. Não é diferente de você ler, interpretar e escrever com as suas palavras. Chiavenato descreveu que o comportamento, você pode escrever, dizer a mesma coisa que ele falou, só que com as suas palavras. Daí isso não é citação direta, isso é citação indireta, que é o que mais se usa, tá? Inclusive, deve-se evitar usar citação direta nos trabalhos, tá? Às vezes, só quando for, como eu mencionei, definições, que é importante que você coloque exatamente o que o autor falou para evitar o telefone sem fio, por exemplo, né? Então, às vezes, nos casos de definições, é importante fazer citação direta. Agora, essas citações diretas longas aqui, isso é mais para livro, tá? Para trabalho, para TCC, isso até não é bem visto, tá? Por quê? Porque tá mostrando que você está copiando e colando ao invés de ler, interpretar e fazer citação indireta, né? Que é o que você realmente vai avaliar no aluno, é quando ele tem a capacidade crítica de ler um trabalho e depois escrever sobre o trabalho. Então, usem com parcimônia citações diretas, tá? Bom, então, além da citação direta curta, se essa citação possuir mais de 3 linhas, quando você for escrever aqui, ela passar de 3 linhas, você já não pode deixar ela dentro do texto. Você vai ter que fazer esse recuo aqui, tá? Daí, se a citação, então, for longa, ela deve ser escrita em um parágrafo independente, com recuo de 4 centímetros, lembrando que tem que ter uma linha antes e uma linha depois, separando a citação do texto. Essa linha é com espaço e meio. Entretanto, o parágrafo da citação longa é espaço simples, tá? E tamanho 10, a fonte. Lembra que o texto é tamanho 12. Então, você faz um tamanho menor e coloca a citação longa lá, tá? Bom, e citação indireta, que é o que eu falei para vocês que é o que é mais usado, tá? É a reprodução da ideia de outros autores com as próprias palavras do autor do trabalho. Então, no caso, o aluno está escrevendo aqui o seu TCC, ele consultou a bibliografia, as referências, fez a busca lá no PubMed, né? Como vocês aprenderam lá no treinamento da CAPES, que já sabem buscar as fontes, né, de onde ler sobre o assunto. Aí vocês leram sobre o assunto, agora vão escrever o seu trabalho. Então, vocês vão utilizar para citar aqueles trabalhos que você
achou interessante e vai usar da ideia do que está escrito lá, você vai utilizar de citações indiretas. Tá? Nesse caso, a indicação da página consultada é opcional. Lá na citação direta é obrigado você colocar a página, tá? Vamos voltar lá. Por exemplo, aqui, ó, página, o ano e a página, tá? Já aqui é opcional, tá? Você colocar a página. Inclusive, eu acho que fica até feio. A gente nem coloca, porque, assim, quanto mais simples for o resumido e simples, melhor, né? Fica até mais bonito. Então, eu não coloco página, mas não é errado, tá? É opcional. Então, como é que você coloca? Existem duas maneiras de você fazer citação indireta. Você pode colocar, por exemplo, Teles afirma que a introdução de sistemas de comunicação mediada por computador tem trazido novas práticas de ensino. Então, você coloca Teles dentro da sua frase. Você colocou o autor ali dentro, então você vai escrever ele com só a primeira maiúscula e vai colocar só o ano do trabalho entre parênteses. Então, ele é o sujeito da sua frase. Então, ele está fazendo parte da estrutura da sua frase. Então, essa é uma forma de citar. Existe outra maneira que é até mais comum também, que é você vai escrever a mesma coisa, só que olha como é diferente. A introdução de sistemas de comunicação mediada por computador tem trazido novas práticas de ensino. Só que aqui você não colocou que foi Teles que disse isso, então você tem que colocar lá. No final, depois que você escreveu a ideia do que ele diz no trabalho dele, não pode ser exatamente o que está escrito lá, senão é plágio, eu vou falar disso. Aí você vai colocar entre parênteses o nome do autor em caixa alta, sobrenome dele, tá? Em caixa alta, vírgula e o ano. Fechou, parênteses, é assim que faz citação indireta, tá? Então, se o nome do autor estiver fazendo parte da estrutura da sua frase, tipo, Teles afirma que. Então, já tá aqui, você não vai precisar colocar aqui no final dessa forma, tá? Aí claro, você não vai poder botar caixa alta aqui, senão não fica padrão o seu texto, tá? Então, você pode fazer dessas duas formas. Bom, agora você pode ter trabalhos que tem um autor só, 2 autores, 3 autores, 10 autores. E como é que você vai fazer a citação quando tem mais de um autor? Lá eu dei o exemplo só do Teles, tá? Só tinha um autor. Mas vamos ver agora aqui quando existem 2 autores. E aí eu vou sempre dar as duas opções, aquela que faz parte do texto e a que não faz parte do texto, tá? As duas formas estão corretas, tá? As duas formas... Você pode até usar das duas no mesmo texto. Numa referência você usa assim, na outra você usa assado, do jeito que você quiser escrever, tá? Aí é com você. Então, só que se você for fazer assim, tem a regrinha. Se você for fazer dessa forma, tem a regra também. Então, vamos lá. 2 autores. Você vai sempre usar, gente, o sobrenome, tá? Por exemplo, Simone Schneider Weber. Você colocaria aqui, segundo Weber, aí entre parênteses o ano. Daí você... Então, aqui tá fazendo parte da frase, ó. Segundo Lakatos e Marconi, abre parênteses, 2003, vírgula, página 159. Lembra que isso aqui é opcional. Eu posso fechar o 2013 aqui, pronto. A página só é obrigatória na citação direta. Aqui não precisa. Ele botou, não é errado, tá? Mas se você for colocar, você tem que botar uma vírgula aqui depois do ano e colocar a página, P ponto e o número de página. Aí fechou, aí você vem, é como se isso aqui fosse só um... tá dentro de parênteses, não leva em consideração a frase, né? Então, segundo Lakatos e Marconi, problema é uma dificuldade
teórica ou prática no conhecimento de alguma coisa de real importância para a qual se deve encontrar uma solução. Pronto. Lembra que como você você pode até colocar aqui entre aspas, tá? Porque é a ideia dele. Diferente, claro, da citação direta, que é obrigatório você colocar entre aspas. Mas não é, aqui tudo é questão de uso de como você quiser escrever, tá? Não é obrigatório colocar entre aspas aqui, tá? Esses dois autores você pode escrever de uma forma diferente. É importante lembrar que ao escolher o tema, o aluno deve levar em consideração qual será o tempo disponível, o seu interesse e a determinação para prosseguir seu estudo e terminá-lo. Quem falou isso? Lakatos, todo maiúsculo, porque agora ela é a citação que não faz parte da frase, então aqui, como faz parte da frase, não é caixa alta. Caixa alta, Lakatos, ponto e vírgula, Marconi, vírgula. Então, para separar os autores, você usa ponto e vírgula, e para separar os autores da data, é vírgula. Aí você poderia fechar aqui também já, mas ele optou por deixar a página. Então, você bota vírgula, P.158. Você não pode botar vírgula aqui, ponto e vírgula aqui. Essa é a questão de usar ponto e vírgula entre os autores, vírgula entre autor e data, ou entre data e página, ok? Mas lembra que é a caixa alta, tá? Então, coloquei os dois autores, beleza. E se for três autores, você coloca da mesma forma de dois. Para Alvarenga, Neto, vírgula, Barbosa e Pereira, abre parênteses, 2007 a página, e aí ele conta a história aqui. Ou, exemplo 2, as organizações do conhecimento são naná e vem, escreve a frase, bota um ponto final, aí você vai fazer a citação, tá? Separada da frase, porque não está dentro do contexto, mas que essa ideia que você escreveu aqui está no trabalho desses três autores. Então, você vai colocar caixa alta, Alvarenga, Neto, ponto e vírgula, Barbosa, ponto e vírgula, Pereira, vírgula, e o ano, vírgula, e a página, tá? Nos casos em que o sobrenome indica o grau de parentesco como filho, neto, júnior, sobrinho, coloca-se primeiro o sobrenome que antecede o grau de parentesco, como é o caso de Alvarenga Neto, ou se poderia ser Alvarenga Júnior ou Alvarenga Filho, é assim que se faz, tá? Bom, e se for mais, então até 3 autores, você vai citar todos os autores, tá? Se for 1, você só coloca 1, se for 2, coloca os 2, 3, coloca os 3. Separados por ponto e vírgula, todos em caixa alta. Ou daquela outra forma que escreve lá na frase, como a gente mencionou. O mais comum é esse aqui, tá? Que é lá no final da frase, tudo em caixa alta. Então, se for mais de 3 autores, a gente vai usar do termo et al, tá? Et al significa e colaboradores, tá? Que é do latim. Então, significa que você vai colocar sempre, quando tiver 4 ou mais autores, 4, 5, 10, 15, você não tem como... Imagina ficar fazendo uma citação e colocar o sobrenome Tem trabalhos que tem 15 autores, de 15, então você não vai fazer isso. Até 3 você faz. 4 ou mais, você vai colocar só o primeiro autor e a palavrinha et al, tá? Então, por exemplo, de acordo com Altixson et al. 2000, a contabilidade gerencial é um processo... Essa é uma forma de escrever. A outra forma de escrever, a floresta estacional, seja, e vem com a sua ideia aqui, terminou, abre parênteses, o nome do primeiro autor, nascimento, não tem ponto e vírgula, não tem nada. Já vem com a palavrinha et al, vírgula e o ano, tá? Vocês viram que aqui ele não botou página. Tá? Não está errado, por quê? Porque citação indireta não é obrigado a colocar página, ok? Então, aqui eu ensinei para vocês, essa regrinha serve para livros e artigos, tá?
Então, como eu prometi, tem um tutorial lá no YouTube, que é esse link aqui. Eu vou deixar aqui, mas eu vou colocar lá no Ava também, como eu faço com as minhas aulas. Eu vou colocar com essa aqui como chamar de aula extra, alguma coisa assim, para vocês só clicarem e ficar mais fácil. Por quê? Porque nesse vídeo, é um vídeo acho que de 7 minutos, bem rapidinho, ele ensina como incluir a citação lá no Word, tá? Porque no Word, aqui em cima aqui vocês têm as opções de título, então assim, é uma dica bem prática de você fazer isso lá no Word sem ser tão manual, tá? E aí esse mesmo canal serve para que ele ensina vocês a colocarem o número de páginas, porque você pode numerar só a partir da 5ª página, já com o número 5, e não numerar as 4 primeiras, que a gente vai precisar fazer isso, porque os elementos pré-textuais são contados, mas não são numerados. Então, ele ensina a fazer isso, tá? Então, assim, é bem prático, mas a questão desse canal é bem com relação ao Word ali, tá? Como fazer lá. Então, eu deixei aqui o link porque vai ajudar vocês. Bom, além de eu citar artigos, livros, dissertações, eu também posso citar fórmulas, por exemplo. Eu estou fazendo um trabalho sobre física, matemática, e tem uma fórmula que é como eu estou falando a velocidade que os carros, o meu trabalho é qual a velocidade de locomoção na BR, não sei o quê. Só que como é que eu determinei a velocidade? Lá na sua metodologia, você tem que dizer como é que você calculou a velocidade, né? Porque na metodologia se descreve como você chegou aos resultados. Então, em algum momento, você vai precisar colocar uma fórmula. Eu usei esta fórmula aqui, aí bota a fórmula. Só que tem uma regra para colocar fórmula também, tá? Ou equações. Deve ser destacadas no texto, então ela é separado aqui em negrito, por exemplo, tá? Em negrito, itálico ou alguma outra maneira. Normalmente é negrito, tá? De forma que facilite a leitura, facilite você diferenciar a fórmula do resto do conteúdo do texto. Se necessário, pode ser numerada aqui com um algarismo arábico, entre parênteses, alinhado à direita. Se você tiver mais de uma fórmula, você coloca uma, daí coloca a outra e vai colocando o número 1, 2 e 3. Aí lá no seu texto pode falar a fórmula 1, a fórmula 2, para não precisar repetir ela lá de novo, tá? Para acomodar os seus elementos como expoentes, índice e outros, é permitido usar uma entrelinha maior. Então, às vezes aqui, porque o espaço sempre vai ser 1,5, mas no caso, porque fica esse 2 aqui, ele podia ficar muito próximo da próxima. Então, você pode, é permitido aqui você dar ou um espaço maior ou dar o espaço entre linhas maior ou dar uma linha em branco, tá? Desde que você olhe e fique com um layout legal, tá? Mas normalmente é assim que se coloca, tá? Em negrito, separadinho, se tiver mais de um, você bota um número, tá? Existe também nessa mesma NBR aqui a regrinha de como citar outras fontes, tá? O mais comum é você citar livros, artigos, né? Ou teses, dissertações do banco de tese, mas você também pode fazer citação de citação, citação de alguma coisa que você retirou da internet, que aí, tanto que tem assim, foi acessado no HTTP, né? Você pode utilizar de uma informação da internet como uma fonte também. Você pode usar a citação de entidades coletivas conhecidas por sigla, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, a da Anvisa, ela tem, por exemplo, um guideline, ou um guia, ou um protocolo, um tutorial, e aí você seguiu esse tutorial da OMS. Por exemplo, então, tem como você tem uma regra diferente, porque aí não tem o autor, não tem o fulano de tal. O autor é a sigla da entidade, então tem uma regrinha para você citar
quando o autor é uma entidade, né? Tem também como você citar trabalhos que estão em fase de elaboração ainda. Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que vocês poderiam procurar os descritores na bibliografia que está publicada nas bases de dados, mas que vocês poderiam também procurar por trabalhos em desenvolvimento, que seria basicamente ensaios clínicos de vacinas ou de novos medicamentos. Então, você pode escrever um trabalho que você queira dizer que, por enquanto, não existe vacina para o Covid, mas existem 7 trabalhos em... Estou chutando aqui, tá, gente? Existem 7 trabalhos em fase avançada de desenvolvimento, como fulano de tal, ciclano de tal, blá, blá, blá. Aí você pode citar esses trabalhos, que são normalmente aqueles que estão publicados lá naquelas bases de dados que eu mostrei para vocês, tá? Então, vocês também podem precisar citar trabalhos em elaboração. Normalmente, esse trabalho em elaboração não tem os autores lá, todos, né? Então, tem uma regrinha para isso. Citações do mesmo autor ou homônimos com o mesmo ano de publicação. Exemplo, tem 2 Silva 2012, só que um é o José Silva e o outro é o João Silva. Só que a hora que você vai fazer, vai ficar Silva, J, 2000, e o mesmo ano. Então, tem como você resolver isso. E equações e fórmulas que eu mostrei para vocês. Eu não vou ficar mostrando um por um dessa aqui para vocês, porque senão a aula fica muito chata. Então, eu mostro a citação, tá? De artigos e livros, e o resto, abrindo a NBR aqui, o dia que vocês precisarem, porque se eu mostrar que vocês vão esquecer. Então, o dia que vocês precisarem citar alguma coisa dessas aqui, é só abrir a norma lá que vai ter... sempre tem um textinho e um exemplo, então não tem erro, tá? O que eu quero mostrar para vocês com essa disciplina é ensinar vocês a achar como fazer, porque se eu ficar aqui mostrando, vamos fazer assim, vai ficar extremamente chato, a disciplina não vai para esse lado, tá? Mas, por exemplo, lá no desenvolvimento do projeto de vocês vão ter que fazer citações. E se vocês se depararem com uma dessas, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir, fazendo o que a gente aprende, tá? É melhor do que eu ficar aqui falando. Então, por isso que vocês vão ter que elaborar um projeto. Aí vocês vão lá, na hora de fazer a citação no projeto de vocês vão precisar colocar um guideline da Anvisa. Como é que eu faço isso? Aí você abre aqui na BNT, vê lá a regrinha, não entendi. Aí você pode me consultar, tá bom? Então é isso a aula de hoje. Gostaria que vocês acessassem essa aulinha aqui para complementar a nossa aula. E daí na próxima, lá na semana do dia 20, a gente já vai começar a falar do projeto, tá, gente? Que aqui a gente termina a parte de escrita científica com questão de formatação de ABNT. Tá? O básico que vocês precisam está aqui. O resto estão nas normas, que aí a gente já viu como e aonde buscar, né? Então, lá na nossa primeira aula, parte 1, tem exatamente o link aonde achar as normas, né? Onde procurar o PDF com as normas, tá? Então, até mais, aluno.